Tá, né? Boa noite. Obrigado a vocês aí que se esforçaram em vir até a terra do Murilo, né, que é o nosso anfitrião aqui hoje. E a ideia da roda é uma exposição que o Rudá vai fazer pra gente em 30 minutos. E depois a gente gira. Vai roda esquerda. Quem quiser falar, fala. Quem não quiser, pula. Mas a ideia é que todos tenham oportunidade de se expressar, né? E a gente pediria, se quiser, né, fazer uma intervenção, se possível, esperar a vez chegar. Eu tenho papel aqui, quem quiser anotar, caneta, né, para alguma observação que quiser fazer, para quando chegar de novo a vez, tá tudo anotado ali para se expor, né? Aí está sendo gravado e depois a ideia é a gente sistematizar isso de alguma forma, tirar aqui boas ideias, propostas, já começaram até a surgir algumas, né? Essa foi boa. A gente vê como possa empreender. Rudá, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite, Fernanda é companheira de jornada aí, então estou em casa. Eu fiquei um pouco em dúvida aqui de qual o tom, porque se ao mesmo tempo é uma conversa com um tema, que é cultura e política, por outro também é etílico. Eu falei, mas qual o nível que eu vou, assim, meio provocação, eu fiz uma mescla aqui, lembrando do grande Vicente Matheus, agradecer a Antártica pelas brancas. Bom, então vamos lá. Essa história de cultura e política é um tema muito importante na sociologia brasileira, porque é histórico. Basicamente, dos anos 30 até mais ou menos no final dos anos 60, esse era o grande tema das discussões sobre o Brasil. Não era só... Opa! Depois no meio, sacanagem isso, né? Não é no meio, não. Agora eu vou falar isso. É uma competição. Isso é sacanagem. Bom, mas de qualquer maneira, a gente tem... Eu estava pensando em dar uma passeada rápida e chegar aqui no Brasil hoje, qual é o dilema desse tema. A gente tem uma vertente, que é uma vertente muito conservadora, que ela começa com o Antonio, que foi um jesuíta italiano, talvez seja o primeiro grande estudo sobre o que era o Brasil na colônia. E ele é conservador porque ele era determinista, ele achava que o jeito como o Brasil se organizou acabou criando um brasileiro que ele era meio indolente e que não conseguia se impor como nação. Então, o Antonio, embora ele tentasse em alguns momentos defender o Brasil, ele criava uma visão... mais um pouquinho, não sai todo mundo não. Vamos parar um pouquinho. Um pouquinho de deixava todo mundo chegar um pouquinho pra frente. Não, faz aí do jeito que der. Mas mais de uma, É natural, Isso que dá ali da partista, Aí né? tá. É até bom. Todo mundo olhando pra cá. Controla aqui pra outra, Fernanda. Tá bom, você falou. Bom, então eu estava falando aqui assim, esse cara ele desqualificou o Brasil, ele criou o brasileiro, não o Brasil. E ele criou toda uma linhagem que vai dar depois uma coisa mais sofisticada, inclusive do ponto de vista literário, que é o Gilberto Freire, que também naturaliza as relações escravagistas. Quer dizer, ele praticamente diz que nós somos filhos do estupro, né? Essa é a tese central dele. E ele dizia que nós não tínhamos filhos de classe média. Obviamente que ele está se baseando na cultura norte-americana e europeia que ele gostava tanto. Então nós temos essa vertente que fala que o brasileiro é um povo desqualificado, que ele não consegue se constituir como uma nação, que não tem uma identidade própria, ou que a identidade sempre é algo supérfluo da vida e não essencial. A gente não consegue ter um projeto de país. Engraçado que isso daí vem, de alguma maneira, pipocando em vários outros autores que não eram tão conservadores. Um deles é o Fernando Henrique e o Juarez Brandão. O que o Fernando Henrique vai falar e o Juarez Brandão? Só para pegar essa vertente, depois eu vou pegar uma. Não vou falar de todos não, só rapidamente, só dar uma pincelada. Ele vai dizer, o Fernando Henrique, num estudo muito importante dele, antes de ele entrar na política, se bem que ele sempre gravitou ao redor do Partido Comunista, né? Mas de qualquer maneira, o Fernando Henrique vai falar
que o Brasil, em função da transição de um país agrícola para o industrial pelo topo, pelas elites, e como a transição para o mundo agrário e para o mundo industrial se deu pela mesma classe, ele vai provar pela primeira vez que não houve uma substituição como na Europa do agricultor ou do grande fazendeiro, latifundiário pelo industrial, era a mesma pessoa, que se dava através do comércio do café. E ele vai dizer que como nós não tivemos uma revolução, nós não tivemos uma constituição de classe. E como nós não temos uma constituição de classe, nós temos o Estado como pai. Essa é a ideia do Fernando Henrique até hoje. Se o Estado criaria a sociedade civil. Ele sempre pregou isso. E isso está um pouco, não era tão presente, mas está um pouco no Zé Serra, por exemplo. Mas não está só no Zé Serra. Está, por exemplo, no Fernando Pimentel. Para a gente pegar alguns exemplos claros. Eles não pensam a construção do desenvolvimento a partir da sociedade. Eles pensam a partir do Estado. E não é uma visão, digamos, maldosa. É uma crença de que o Brasil não consegue constituir uma sociedade civil rica a ponto, que era um pouco que a gente estava conversando agora, quando eu falava, não vamos pensar no governo, não vamos começar por nós, é porque eu acredito no inverso. O Estado tem que ser a nossa cara. E o brasileiro sempre fica esperando o Estado fazer alguma coisa. Se ele não faz, a gente fica irritado. Então, isso tem toda uma linhagem de pensamento muito forte no Brasil. Vocês veem que eu comecei lá nesse cara que era um jesuíta italiano e estou chegando no Fernando Henrique, que não é um cara de direita, mas ele perpassa essa ideia de que o Brasil nunca se fez. Bom, depois nós temos uma outra linhagem muito interessante, porque ela está no que se chama culturalismo, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele cria toda uma linhagem, né, nova, que também vai dar até hoje, né, no Da Mata, por exemplo, no Roberto da Mata. O que o Sérgio Buarque vai falar? Ele vai tentar entrar na alma do brasileiro. Vocês veem que toda hora se pensa política pela cultura, não pela economia. A ideia de tentar interpretar o Brasil pela economia começou nos anos 70. O Brasil, na história inteira do país, nunca tentou se interpretar pela economia. Sempre foi pela cultura, pela identidade. Só recentemente que veio essa história da hegemonia econômica. Mas o Sérgio Buarque, ele vai dizer que a alma do brasileiro é uma alma... Vocês vão ver que tem um diálogo com o que eu falei antes. Mas é uma alma da intimidade. Nós adoramos... Oh, beleza. Quem pensou em mim? Dá para parar um minutinho? Você consegue voltar na sua fala rapidinho? Dá uma paradinha. Vamos